O que é interpretar a Constituição? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder na medida em que as normas constitucionais elas foram criadas, elas foram elaboradas para serem aplicadas em casos concretos, em processos. Lembre que tudo que a gente está tratando aqui, nós temos um objetivo de aplicar tudo isso onde? Dentro de um processo. E o que é interpretar a Constituição? É descobrir o significado, o conteúdo e o alcance daquilo que está escrito na norma, nos parágrafos, nos incisos e nas alíneas. E eu quero aqui pontuar com vocês, há uma diferença, já estou dizendo que há uma diferença entre método e hermenêutica. Embora muitas vezes é comumente utilizado como sinônimo, essas expressões são comumente utilizadas como sinônimos, né, ou sinonímias, método é uma coisa e hermenêutica é outra coisa. Eu começo a dizer que hermenêutica é a ciência que estuda os métodos, é a ciência que cria os métodos para a interpretação, seja das normas constitucionais, sejam das normas infraconstitucionais. Então, quem cria todos os métodos é essa ciência chamada de hermenêutica. Ela que vai desenvolver os princípios, ela que vai desenvolver as regras, os métodos. E, por sua vez, o método é o caminho que iremos percorrer para alcançar esse significado, ao alcance da norma, seja ela constitucional ou infraconstitucional. No nosso caso, é a interpretação constitucional. E é claro que a interpretação constitucional, em um certo grau, ela não vai diferenciar das outras normas abaixo delas, que também exigem um grau interpretativo. Lembrem que a razão maior da interpretação da norma constitucional se dá pelo fato de serem abertas, serem abstratas, não terem um conteúdo fechado, muito bem claro, muito bem explicado. E isso não é nenhum defeito da norma constitucional. Pelo contrário, isso tudo é feito exatamente para que o intérprete, no seu tempo ou no tempo em que for ser aplicada a norma, ele possa conjugá-la com a situação do momento, com o momento político e jurídico em que estamos vivendo, para que possamos aplicar a norma de acordo com aquela realidade. Daí porque essa característica de abertura das normas constitucionais, não só no direito brasileiro, direito constitucional brasileiro, como em outros países também. Faz parte, é característica da norma constitucional, exatamente para permitir que o intérprete da norma, no momento que for aplicar, ele possa utilizar de conceitos atuais. Bom, então o método é diferente da hermenêutica. A hermenêutica é a ciência que constrói, que cria os métodos, os princípios, as regras, ela vai estabelecer todos esses critérios de forma científica. O método de interpretar são os caminhos, né? O método é o caminho percorrido para que alcancemos aí essa verdade. E não existe um único método, existem vários métodos para se interpretar a Constituição. E esses métodos sempre vão ter como objetivo dar concretude, alcançar o real e verdadeiro significado da norma constitucional. Isso tem que estar claro na mente de vocês, que método é o caminho percorrido para se alcançar a verdade, e a hermenêutica é a ciência que vai construir, que vai sistematizar, que vai estabelecer todas essas regras, esses princípios, para que a gente possa descobrir o verdadeiro conteúdo e sentido e alcance e significado da norma constitucional. Bom, nos dias atuais, a interpretação ela é indispensável e ela se
realiza por vários métodos, não só os métodos chamados clássicos ou jurídicos, como também os métodos modernos, que, aliás, são eles que vêm solucionando, são eles que vêm trazendo o tom, né, da interpretação constitucional. E a interpretação constitucional, ela se sobressai em relação às demais normas em razão do princípio da supremacia da Constituição. Ora, se a Constituição valida todo o ordenamento jurídico brasileiro, todas as leis infraconstitucionais, é óbvio que a interpretação da Constituição vai refletir nas normas infraconstitucionais. De modo que, todas as vezes que você estiver aplicando, em um caso concreto, uma lei infraconstitucional, eu devo buscar, eu devo compreender, né, primeiro o que a Constituição Federal trata a respeito, qual é o alcance daquele tema, né, à luz do texto constitucional. Agindo assim, eu estarei então fazendo uma interpretação correta e, mais do que isso, eu vou estar buscando o sentido adequado do texto normativo. Eu vou estar buscando uma solução para um problema real, verdadeiro, concreto. A interpretação constitucional, sobretudo a interpretação moderna, ela procura construir significados adequados. Guarde bem essa palavra, guarde bem essa expressão. A interpretação constitucional, nos dias atuais, tem como objetivo construir significados adequados, construir soluções para um problema concreto, descobrir o sentido adequado do texto normativo, não apenas descobrir a vontade da lei, não apenas descobrir a interpretação gramatical, o alcance daquela norma, o sentido daquela lei, daquela palavra, mas sim descobrir o sentido adequado do texto. E isso vai ocorrer, obviamente, num caso concreto, num problema verdadeiro, numa situação real. Diante dessa situação, diante desse caso real, é então que iremos aí fazer a construção do significado adequado. O exemplo que podemos extrair do artigo 5º, inciso 10, que trata da palavra casa. Hoje, buscando ou trazendo a interpretação, utilizando-se dos métodos de interpretação moderno, trazendo uma solução adequada para o problema, o Supremo Tribunal Federal entende, e não há dúvida mais nenhuma, de que casa o significado e o alcance é muito mais amplo do que a mera residência do indivíduo, podendo ou englobando aí o escritório de advocacia, o consultório médico, uma imobiliária e não apenas aí a residência, como eu acabei de dizer. Então, eu estou buscando aí o conteúdo, né, dando uma interpretação ao conteúdo semântico muito mais amplo, muito mais adequado para abarcar ou para resolver aquele caso concreto. E eu posso me utilizar para interpretar a norma constitucional não só dos métodos clássicos, como também dos métodos modernos de interpretação. Os chamados métodos clássicos ou métodos jurídicos constitucionais, eles vêm listados e são identificados, né, pela doutrina como sendo o método gramatical, o método lógico, o método histórico, o método sistemático, o método teleológico, o método doutrinário e, por fim, o método evolutivo, que é a tal da mutação constitucional. Então, quando eu vou interpretar a norma constitucional, em razão dela possuir aí um conteúdo político e não só jurídico, eu tenho que me utilizar, eu tenho que valer-me de métodos que vão o quê? Repito, pessoal, que vão trazer aí um alcance, um significado adequado ao texto normativo.
E esse significado adequado nem sempre vai ser aquele que você vai ler e extrair rapidamente. Por isso que os métodos são tão importantes, são tão fundamentais, e qualquer que seja a expressão do texto constitucional, por mais simples que seja a interpretação que você o faça naquele momento da leitura, não irá dispensar utilização ou a utilização dos métodos constitucionais de interpretação da norma para descobrir aí esse sentido adequado da norma. Um outro exemplo que a gente pode trazer é sobre a expressão entidade familiar. Esse é um outro tema que ao longo dos anos foi sendo alterado, foi sendo modificado em razão do direito de família também estar sempre sendo modificado, não só na nossa sociedade, como no mundo inteiro. E hoje, o significado amplo, o significado adequado do texto constitucional de entidade familiar não se resume mais, não se restringe mais à união entre um homem e uma mulher, mas entre pessoas do mesmo sexo, as chamadas uniões homoafetivas, que estavam até há um tempo atrás não alcançadas, não abarcadas por esse significado de entidade familiar, mas que hoje nós não temos mais dúvida nenhuma de que também essas uniões, não só as uniões heterossexuais, como também as uniões homossexuais, também estão dentro desse conceito constitucional de entidade familiar. Então é isso, guarde bem, método e hermenêutica constitucional são conceitos distintos, embora todos eles vão permitir que cheguemos a um único caminho, que cheguemos a um bom termo, que é a interpretação, buscar o sentido adequado da norma constitucional. Então é isso, espero que tenham entendido, espero que continuem fazendo a leitura das obras indicadas, para que todas as dúvidas que possam surgir nessa conversa aqui possam serem sanadas com a leitura da referência bibliográfica. Forte abraço e até mais!